Olá, sejam muito bem-vindos à segunda semana Be a Leader. Meu nome é Rosana Dinebier e durante estas aulas eu vou te mostrar como você pode utilizar a leitura corporal para desvendar o funcionamento de qualquer pessoa. Você vai conseguir entender melhor o seu próprio funcionamento e também vai entender como as pessoas ao seu redor funcionam, sendo capaz de resolver os seus conflitos internos, melhorar os seus relacionamentos, a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Você vai entender aqui durante esta semana por que a leitura corporal é uma das ferramentas mais poderosas para quem busca o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ao todo, serão 4 aulas com muito conteúdo prático que você já vai poder sair aplicando na sua vida. As aulas serão disponibilizadas na quarta, na sexta, no sábado e na segunda, aqui na página da Semana Be a Leader. Além dessas aulas, nós também teremos 3 encontros ao vivo para tirar dúvidas. Essas aulas vão acontecer no meu canal do YouTube, sempre às 20 horas. O primeiro encontro vai acontecer na quinta-feira, o segundo no domingo e o último na próxima terça-feira. E já vou adiantando que eu estou preparando uma surpresa muito especial para a nossa última aula ao vivo na terça-feira. Mas isso é algo que eu vou falar mais pra frente. E não para por aí. Nós também vamos te enviar o resumo das aulas em PDF para você baixar e consultar sempre que quiser. Para ter acesso a esse material, basta você entrar na comunidade exclusiva do Facebook da Semana Be a Leader, clicando no botão azul aqui embaixo desse vídeo. Por lá, além dos materiais em PDF, você também vai poder participar dos desafios que eu vou lançar após cada aula e ainda vai poder interagir comigo e com os outros participantes do evento. Essa é uma semana que eu paro todos os meus atendimentos para dar atenção para vocês de maneira gratuita. E não perca essa oportunidade de participar e aproveite todas as aulas. Bom, então vamos lá. Começando pela aula de hoje, eu vou te contar quais são os maiores erros cometidos quando o assunto é leitura corporal e também vou te contar quais são os 2 pilares de uma boa leitura corporal. Mas antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, eu quero te dar os parabéns. Sim, porque só o fato de você estar aqui assistindo a essas aulas mostra que você está buscando algo diferente para a sua vida. Mostra que você não quer ser só mais uma pessoa que não consegue alcançar os seus objetivos e não consegue viver a vida que sempre sonhou. Mostra que você quer se conhecer melhor. Mostra que você quer conhecer melhor as pessoas ao seu redor. Mostra que você quer resolver os seus conflitos internos. Mostra que você quer se relacionar melhor com seus amigos, familiares, marido ou esposa, filhos, pai, mãe ou chefe. Mostra que você não quer continuar estagnado na sua vida pessoal ou profissional. E essa é a essência do que eu chamo Be a Leader, que é ser um líder, o protagonista da sua própria vida. Então eu quero te dizer que você está no lugar certo. Dá uma olhada nesse vídeo que ilustra tudo isso que eu estou te falando. Tem transformado a minha vida, né? Desde a criança interior na qual eu me reconectei. Ter uma mentora como a Rosana que te acompanha, que tem acesso, você tem acesso a ela, você conversa com ela, né? Faz toda a diferença. Be a Leader me encontrou, né? Nada é por acaso. Então, assim, hoje eu me sinto privilegiada de fazer parte dessa turma. É uma família, realmente. É a turma muito acolhedora, a mentora também muito acolhedora. É a resposta de muitos questionamentos. Eu sempre falo também que é a chave de muita coisa. Uma coisa é você tentar procurar respostas em algo que você nem sabe como perguntar. E o Be a Leader, ele tira totalmente a venda dos seus olhos. Eu sempre falo para todo mundo que eu conheço que até hoje é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Talvez você esteja pensando que alcançar esses resultados que você acabou de ver seja muito difícil ou que demore muito tempo, ou até que talvez a sua situação seja diferente da situação dessas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se por algum instante você pensar que esse conhecimento não é para você ou que ele não pode te ajudar, já vou te adiantando que entre os alunos do Be a Leader completo, nós temos homens e mulheres de todas as idades e profissões.
São professores, vendedores, policiais, estudantes, músicos, empresários, costureiras, advogados, contadores, corretores de imóveis, médicos, funcionários públicos, nutricionistas, fisioterapeutas e pessoas de muitas outras profissões. Também temos diversos profissionais ligados ao desenvolvimento humano, como psicólogos, coaches, hipnólogos, numerólogos e terapeutas que atuam com as mais variadas técnicas. Inclusive, essa é uma pergunta que eu recebi muito nos últimos dias. Eu quero ser ou já sou terapeuta ou alguém que trabalha com desenvolvimento pessoal. A Semana Bia Líder pode me ajudar? E a resposta é sim! Dá uma olhada no que aconteceu com a Renata, que pouco tempo depois de passar pelo Bia Líder completo, realizou o seu primeiro atendimento utilizando a leitura corporal. Eu fiz o meu primeiro atendimento, só que é uma pessoa, por exemplo, que já está na área do desenvolvimento humano já faz tempo. E aí eu fiz e, nossa, foi muito lindo. E assim, eu até brinquei com ela, falei, caramba, eu tenho que começar logo com o pior, que é você, né? Porque ela é super preparada. Aí ela falou assim, já que é para começar, vamos começar com o leão. E de fato, né? E ela é uma leoa, né? Aí quando eu vi que tava fazendo sentido e ela foi entrando e foi se abrindo, e aí eu falei, olha, esse negócio é top e eu nasci pra isso. Dá uma olhada também no que aconteceu com a Sandra, que estava com a vida estagnada e logo na segunda semana depois de se tornar minha aluna, já conseguiu lotar a sua agenda. Minha vida chegou num certo momento que ela parou. Mesmo eu com todas as diferenças, com esses diferenciais de curso, né, de especialização, ela estagnou, ficou parada. A sensação que eu tinha, assim, de nadar e morrer ali na beira da praia, né? Parecia que eu dava 2 passos para frente e 1 para trás. Quando parecia que a coisa ia deslanchar, parava de novo. Eu falava, gente, alguma coisa está acontecendo. Comecei a ver essa coisa da leitura corporal, né? E aí já comecei a pesquisar, né? Quem fazia. Eu falei, nossa. E aí você começa a ler, eu falei, gente, acho que é isso que eu tô precisando, né? Pra mim foi muito bom, porque as coisas começaram a fluir, assim. E foi muito bom. Na segunda semana eu já tinha mudado praticamente a minha vida, porque assim, a propaganda que eu fiz e já fui falando com os pacientes, a minha agenda lotou, peguei famílias para fazer leitura, então eu tô assim, por aqui de paciente, eu não tenho mais horário. Incrível, né? E sempre que eu conto tudo isso para alguém, muita gente acaba me perguntando como eu cheguei até aqui e como eu adquiri todo esse conhecimento sobre a leitura corporal. Além disso, sempre me perguntam como fiz para alcançar mais de 50 mil seguidores nas redes sociais e mais de 1 milhão de visualizações nos meus vídeos. Então eu vou te contar rapidamente um pouquinho da minha trajetória até aqui. Eu tive uma infância maravilhosa, sou a mais velha de 6 irmãos e meus pais sempre foram muito unidos, além de nos darem uma educação exemplar. Porém, apesar de as lembranças serem boas, quando já adulta, comecei a perceber que muita coisa na minha vida não fluía, que relacionamentos não duravam, que eu não conseguia me encontrar na área profissional, que dinheiro para mim era um problema. Eu via meus irmãos que foram educados da mesma forma que eu, conseguirem conquistar coisas, que seus relacionamentos davam certo, e entrei numa busca incessante de entender o que acontecia de diferente comigo. Eu estava literalmente perdida na vida, não fazia a menor ideia de como sair desse lugar e encontrar o meu caminho. Entender o universo e a mente humana sempre foi fascinante para mim. Essa busca pelo autoconhecimento e heteroconhecimento, que é conhecer o outro, foi se tornando cada vez mais intensa e respostas rasas não me satisfaziam. Conheci muitas terapias, muitas técnicas e testei muitas, mas muitas coisas. Sempre tive paixão por ensinar e em várias áreas que atuei de fato foi ensinando. Fui percebendo que eu tinha facilidade em despertar o melhor das pessoas que vinham até mim e de mostrar outra perspectiva com relação a velhos problemas que pareciam ser sem saída. Meus pais também notavam isso e um dia meu pai disse o seguinte: "Minha filha, por que você não se torna terapeuta?" Essa ideia mexeu muito comigo e começou a fazer muito sentido. Me tornei terapeuta e comecei a ajudar pessoas que agora me procuravam e pagavam por isso.
Os resultados eram sempre extraordinários, mas a minha vida ainda não estava do jeito que eu queria. Ainda tinha algo errado. Eu não conseguia ficar um dia sequer sem estudar e há anos é assim. E nesses estudos incessantes eu descobri William Haidt. E como não consigo parar, fui cada vez mais além, passando por Lowen, Navarro, Baker e aqui no Brasil o Dr. Fernando Freitas e Volpe, além de dezenas de outros profissionais que deram continuidade e evolução aos estudos de Haidt. Como tudo de novo que eu aprendo e testo, com esse conhecimento não foi diferente. Comecei a testar tudo na minha vida, na minha família e com os meus clientes. Comecei a unir esse conhecimento a tudo que eu já sabia sobre neurociência, psicossomática, metafísica, física quântica, terapias energéticas, linguagem do corpo e muito mais. Fui criando o meu método e tudo fazia muito sentido, tanto para mim quanto para os meus clientes. Comportamentos meus que antes eu acreditava que era preciso mudar, agora eu conseguia compreender que era a minha forma de funcionar. Comportamentos dos outros que me irritavam ao extremo também deixaram de me irritar, pois eu vivia numa fé de que as pessoas iriam mudar e passei a entender que cada um tem uma maneira de funcionar e tá tudo bem. Percebi que com toda a bagagem que eu tinha e com tudo que eu já tinha descoberto, eu poderia ajudar outros terapeutas, porque era muito frequente eu ser procurada por eles pelo fato de não conseguirem deslanchar a área profissional. Me tornei mentora para terapeutas, tendo alunos de várias áreas do desenvolvimento humano. Até que um dia alguém me disse que tudo que eu ensinava não poderia ser restrito apenas a terapeutas, que era algo que poderia transformar a vida de qualquer pessoa. Quando me dei conta, eu já estava respirando a leitura corporal. Já era impossível separar o trabalho da vida pessoal. Tudo era uma coisa só, pois afinal eu estava aplicando o que eu vivia. As pessoas que agora me procuravam tinham os mais diversos problemas. Dificuldades profissionais, muitos perdidos na vida como eu me sentia lá atrás, separações, relacionamentos complicados, dependência de todos os tipos, doenças, problemas com filhos, traições, problemas financeiros e muito mais. Aplicando a leitura corporal aliada à cura dos fatores que desencadeavam os problemas, fui constatando que isso se tornava um divisor de águas para as pessoas que passavam pelos meus atendimentos. Ao me dar conta de que a leitura corporal que eu desenvolvi foi o que transformou a minha vida e lembrando do que eu ouvi de que todo esse conhecimento não poderia ficar restrito apenas a terapeutas, foi que eu decidi começar a ensinar a minha forma de trabalhar e de aplicar essa leitura corporal. Comecei ensinando pessoas próximas a mim e que também notaram o quanto tudo isso transformava a vida das pessoas. E assim surgiu o Be a Leader, que em pouco tempo já trouxe resultados fantásticos e até inesperados para os meus alunos. E ao ver cada uma dessas transformações, eu me motivo ainda mais para ajudar tanta gente a transformar a sua vida através da leitura corporal. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, proporcionando essa semana de aulas gratuitas para você. Então, agora eu quero te contar quais são os maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo e como você não aprende a fazer uma leitura corporal. E por que eu vou te falar isso? É porque essas coisas normalmente são soluções genéricas que não trazem um bom resultado e às vezes até prejudicam a sua leitura corporal. E, infelizmente eu vejo muito disso por aí. Pessoas fazendo leituras corporais equivocadas e deixando de aproveitar o grande potencial dessa ferramenta. Então vamos lá. Como você não aprende a fazer uma leitura corporal? O primeiro erro é usando fórmulas prontas. Ver vídeos na internet é algo muito legal e que pode ajudar bastante. Eu, inclusive, gravo muitos vídeos e disponibilizo no YouTube e no Instagram. O problema é que a maioria desses vídeos que você encontra por aí apresenta simplesmente uma fórmula pronta e não explica como as pessoas funcionam e como as técnicas podem ser aplicadas em casos diferentes. Isso significa que aquele exemplo mostrado no vídeo pode ser utilizado para uma pessoa, mas pode não servir para outra. E aí você não sabe como adaptar porque aprendeu simplesmente uma fórmula. Então, se você usa alguma dessas fórmulas prontas, eu recomendo que você pare e comece a pensar se essa é a forma que vai te trazer mais conhecimento no menor tempo. O segundo erro é olhando apenas para o formato do corpo das pessoas. Pode parecer contraintuitivo dizer que em uma leitura corporal nós não devemos nos atentar apenas ao formato do corpo da pessoa.
É claro que isso é algo muito importante e que deve ser levado em consideração. Mas, se analisarmos isoladamente, olhando apenas para o corpo da pessoa, podemos fazer uma leitura equivocada, pois pode existir uma dor tão grande e tão profunda que o próprio corpo vai se encarregar de esconder pelo fato de não conseguir suportar. O formato do corpo deve servir como ponto inicial, como ponto de partida da leitura corporal e não como a solução completa. Assim como na medicina alternativa precisamos olhar para o ser como um todo, nada está separado e nada é estático. Por isso, prestamos atenção nos mais diversos detalhes do indivíduo em movimento, pois uma postura estática pode esconder muitas coisas. Você até pode fazer uma leitura corporal rápida para identificar o traço de caráter predominante de uma pessoa, apenas levando em conta o formato do seu corpo. Isso vai funcionar muito bem para um vendedor de carro, por exemplo, que precisa entender rapidamente a melhor forma de atender um cliente assim que ele entra na loja. Mas se você quiser uma leitura corporal ainda mais profunda e mais assertiva, você precisa levar em conta também as dinâmicas desse indivíduo. Aguenta aí que eu já vou te explicar melhor o que são essas dinâmicas. E o terceiro erro é simplesmente fazendo leituras corporais. Como assim? Porque primeiro você precisa entender a teoria, você precisa entender tudo sobre os traços de caráter e sobre as dinâmicas do indivíduo. A prática vem depois disso. Não adianta você olhar para uma foto ou para uma pessoa e começar a tentar adivinhar os seus traços de caráter. Você com certeza vai ficar com muitas dúvidas e a cada leitura vai encontrar resultados diferentes e assim nunca vai conseguir criar um olhar apurado. Você vai fazer cada leitura de um jeito sem saber por onde começar e nem onde terminar. Para você ter ideia, no BiaLeader completo, os alunos têm acesso a um material em PDF com informações detalhadas sobre as características de cada parte do corpo e também sobre as dinâmicas do indivíduo. Na terceira aula, que vai ao ar no sábado, eu vou te mostrar na prática como eu faço uma leitura corporal. Você vai perceber que o meu método não utiliza nenhum tipo de cálculo para descobrir os traços de caráter de um indivíduo. Tudo fica muito claro após algumas perguntas e com uma breve observação do corpo. Então anota aí. Primeiro, você precisa definitivamente conhecer e entender para depois praticar e aprimorar. O contrário não funciona. Entender é o segredo. Você precisa entender como os traços de caráter e as dinâmicas do indivíduo funcionam. Saber como cada indivíduo se comporta e quais técnicas você precisa dominar. Tudo de acordo com a sua necessidade. Dessa forma, você não perde tempo com coisas que não funcionam e que só complicam o seu entendimento sobre a leitura corporal. Você já ouviu aquela frase, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Pois é exatamente isso que acontece na leitura corporal. Bom, agora que você já sabe como você não aprende a leitura corporal, quais são os erros que você deve evitar, eu vou te contar tudo sobre os 2 pilares da leitura corporal e na sequência vocês terão um conteúdo prático que você já vai poder sair aplicando na sua vida. Então vamos lá! Os 2 grandes pilares da leitura corporal são, primeiro, identificar os traços de caráter. Por volta de 1920, a psicanálise de Freud passava por algumas reformulações. Haidt, que era psicanalista, aluno de Freud, começou a perceber nesse período que não bastava apenas olhar para os sintomas, mas era necessário olhar para o ser humano como um todo, percebendo suas dinâmicas, seus gestos, comportamentos e formato do corpo. Que mais importante que ouvir a história do paciente era ouvir como o paciente contava a história. Haidt desenvolveu então a análise do caráter. Depois dele surgiram muitos outros autores e pesquisadores do assunto, que são as bases do meu trabalho, incluindo Alexander Lowen, sempre evoluindo e adaptando à nossa realidade e época. Traços de caráter são mecanismos de defesa que nossa mente e nosso corpo criaram como proteção a um estresse repetitivo vivido na infância. Imagine que existe dentro de você um outro eu, um eu criança. Esse eu criança é a sua base, é toda a estrutura mental onde ficaram armazenados os registros que você viveu até os 5 ou 7 anos de idade. É tudo o que forma o seu temperamento, a sua personalidade, e o caráter é a expressão desse temperamento e da personalidade. Quando você, lá na infância, vivenciou algo que foi impactante,
ou algo que de certa forma causava um tipo de estresse e isso se tornou repetitivo, você armazenou essas situações nessa base, que podemos comparar a um banco de dados. Esse banco de dados eu chamo de criança interior. Na infância, nós temos uma percepção bastante limitada da realidade, o que causa uma distorção na interpretação dos fatos. Na grande maioria das vezes, nossos pais têm a intenção de fazer o melhor, mas nós, como crianças, acabamos interpretando os fatos de uma maneira bem diferente do que realmente está acontecendo. E é essa interpretação equivocada que causa os estresses repetitivos, que por sua vez geram algum tipo de bloqueio em fases da infância, e esses bloqueios criam uma proteção, um mecanismo de defesa que vai definir o comportamento, o modo de sentir, pensar, agir, de ver o mundo e até mesmo o formato do corpo do indivíduo. A isso chamamos de traços de caráter. Os traços de caráter funcionam como uma forma estratégica de sobrevivência e ocultam essa criança interior ferida, o seu banco de dados. Essa forma estratégica de sobrevivência fica registrada no corpo físico, nos músculos, nas expressões faciais, na sua interação com o mundo e modifica o corpo a partir das experiências registradas até mais ou menos 5 anos de idade. Como são mecanismos de defesa, os traços de caráter que se originam a partir de uma dor também lhe garantem qualidades, dons, talentos e recursos. Se os pais conseguem perceber esses bloqueios nos filhos ainda na infância e estão preparados para lidar com isso, eles são capazes de ajudá-los a superar essa situação que gerou o bloqueio e, dessa forma, ajudar os filhos a serem o melhor que eles puderem ser, usando todas as suas qualidades e recursos que seus traços lhes oferecem. E é um conhecimento que ele é tão tranquilo de você lidar com ele, que dá para lidar, por exemplo, com o Natanael, que tem 4 meses e ainda está formando esses traços. Então a gente já usa esse conhecimento para poder ajudar na criação do Natanael. E também dá para ajudar com a Luísa, que já tem 9 anos de idade e que ela vive as dinâmicas emocionais dela, de todo o desenvolvimento da fase que ela está. Então ter essa compreensão do que está acontecendo com ela naquele momento, qual dinâmica que ela está vivendo, torna muito mais fácil essa convivência e ajudar ela a amadurecer no dia a dia. Mas, frequentemente, não é o que acontece. Os pais nem sequer sabem que seus filhos estão passando por situações que não estão sendo vivenciadas de forma saudável. O que acontece então? A criança cresce, assume um corpo de adulto, mas aquele banco de dados, a criança interior, ficou presa lá na infância e, mesmo sendo adulto, continua vivendo experiências que remetem àquela dor registrada quando criança. Você sente que a sua vida fica estagnada, como se você andasse em círculos. Mudam os cenários, mudam os personagens, muda o contexto, mas é como se o que acontecesse na sua vida fosse sempre a mesma coisa. Vamos entender os 5 traços de caráter que se desenvolvem em 5 fases da infância. Primeiro é preciso entender que todos nós temos os 5 traços e que alguns se destacam mais do que outros conforme a intensidade da dor vivida na infância. Aí você pode pensar, 5 traços de caráter para definir bilhões de pessoas? Pense comigo, existem 3 cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. Dessas 3 cores surgiram e continuam surgindo uma infinidade de cores, são incontáveis. Da mesma forma são os traços de caráter. São apenas 5, que em combinações diferentes formam os bilhões de pessoas que já existiram, que existem e que existirão. Antes de prosseguirmos, eu preciso que você entenda que eu mantenho a nomenclatura original dos traços de caráter que foi dada por Alexander Lowen. E você pode até estranhá-los num primeiro momento, mas não se assuste, pois não estarei me referindo a nenhum tipo de patologia ou transtorno de personalidade, ok? São eles: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Agora vamos falar sobre o segundo pilar da leitura corporal, que é identificar as dinâmicas do indivíduo. Considero dinâmicas do indivíduo tudo o que está relacionado ao seu comportamento. Veja alguns exemplos das dinâmicas que levamos em consideração numa leitura corporal. O tom de voz,
as palavras que a pessoa usa, como ela olha, como ela senta, como ela para em pé, que tipo de roupa usa, que tipo de gostos ela tem, incluindo alimentos, música, roupas, tipo de carro, cores, como se relaciona com pessoas e com o meio, que tipo de hobbies, trabalho, exercício físico prefere, enfim, são inúmeras coisas que nos mostram quais são os traços de caráter de uma pessoa, além do formato do corpo. Dito isso, nós vamos começar a entender quais as principais características de cada traço de caráter. Lembrando que todo esse material em PDF com o resumo da aula está lá na nossa comunidade do Facebook. Então, se você ainda não entrou, clica no botão azul que está abaixo desse vídeo. E antes de mais nada, eu já quero te avisar que, mesmo que você seja iniciante ou não saiba nada sobre leitura corporal, você vai conseguir entender e praticar o conteúdo que eu vou te passar nessa aula. O primeiro traço de caráter que se forma é o esquizoide, ainda no período da gestação. Quando a mamãe, grávida, passa por alguma situação de estresse, medo, raiva, angústia ou até mesmo pensa em aborto, o útero se contrai, o fluxo de sangue nessa região diminui e o útero, que era um lugar quentinho e agradável, fica mais frio e mais duro, se tornando desconfortável. Nesse momento, o bebê não sabe que existe um mundo ou que existe algo além dele. Então ele entende que todo esse desconforto foi causado por ele. Como ele não sabe parar essa sensação ruim, ele canaliza toda a energia do seu corpinho para a cabeça e fica imóvel. Ele se desconecta do sentir. Assim, diminui muito o seu sofrimento. Ele se sente rejeitado e tem medo de deixar de existir. Surge então o traço de caráter esquizoide, como mecanismo de defesa para proteger esse bebê da dor e da rejeição. Como ele aprendeu a levar a energia para a cabeça e se desconectar do sentir, ele desenvolve muita criatividade. Se esse for o traço predominante, ele pode desenvolver um corpo esguio, magro, usar óculos, ter ossos bem aparentes e principalmente em regiões como ombros, joelhos, cotovelos e pés. Tende a ser bastante racional, não gostar de contato físico e preferir ficar isolado. O segundo traço é o traço de caráter oral e surge no período da amamentação até por volta de 18 meses. Esse bebê por algum motivo se sentiu abandonado. Imagine um bebezinho dormindo no berço bem tranquilo. A mamãe está limpando a casa. O bebê acorda, a mãe rapidamente vai até ele, vê ele chorando e sabe que ele está com fome. Mas antes de pegá-lo para mamar, ela vai até o banheiro se limpar do suor para cuidar do seu bebê. Nesse pequeno intervalo de tempo que o bebê vê a mamãe e vê ela saindo de perto, ele sente que foi abandonado, que é a forma que ele interpreta o fato. Sabemos que a mãe estava preparando com todo o amor e carinho do mundo para dar o melhor a ele, mas ele não tem essa capacidade de compreensão. Imagine quantas situações desse tipo acontecem na infância, e esse é apenas um exemplo. É comum que ele tenha sentido falta de segurança por parte da mãe, e esse traço também se forma se o bebê sentir fome. Esse bebê que agora se sente abandonado cria um mecanismo de defesa. Ele se torna bem fofinho, tem um olhar tipo cuida de mim, chora bastante quando quer algo e na vida adulta pode se tornar uma pessoa bastante reclamona, esperando que os outros façam tudo por ela. Pode continuar sendo fofo e até obeso, no caso de ter recebido mais alimento do que o necessário, com um corpo mais arredondado ou ser magrinho, no caso de ter sentido fome, ainda mantendo características arredondadas pelo corpo. Além disso, esse mecanismo de defesa faz ele gostar muito de contato físico, de falar muito e se comunicar bem. É o tipo de pessoa que dá vontade de abraçar. O terceiro traço é o traço que se desenvolve no momento em que a criança começa a interagir com o mundo, quando ela quer explorar a casa, caminhar e se afastar da mamãe. Estamos falando do traço de caráter psicopata e, apenas lembrando, não se refere a transtorno de personalidade, psicose, distúrbio ou patologia. É normal, eu tenho, você tem, todos nós temos esse traço em algum nível. Nessa fase de exploração do mundo, a criança se sentiu manipulada, como marionete. Por exemplo, essa criança sempre tentava abrir a porta do balcão da cozinha, onde ficavam louças de vidro. Naturalmente, o papai e a mamãe não deixam, pois é perigoso se machucar. A criança não entende o que é se machucar e todas as vezes que ela é impedida de abrir essa porta, ela sente que é controlada. Quando ela tenta, ela é reprimida, xingada e até punida.
Quando ela se afasta, ela é elogiada, ou seja, na cabecinha dela, sempre que ela fizer o que os outros querem, ela será reconhecida. Caso contrário, ela é desprezada. Começa então a aparecer o mecanismo de defesa dessa fase, fazendo-a entender que em tudo existe manipulação e troca. Em consequência disso, ela vai aprender a articular, vai preferir manipular do que ser manipulada, vai negociar desde a infância, com os pais, com os amiguinhos, brinquedos, comida e tudo o que ela desejar. Pode se jogar no chão e fazer birra até convencer os outros a lhe darem o que quer, bem como pode ser carinhosa, elogiar e agradar também para conseguir o que quer. Perceba que isso não é maldade, é a forma de funcionar que ela aprendeu. Na vida adulta, ela pode se tornar uma ótima negociadora ou líder, sempre gostando de aparecer. O corpo pode apresentar formatos triangulares, porém é sempre um triângulo invertido. Passamos então para o quarto traço de caráter a se formar, que é o masoquista. Mais uma vez, que fique claro que não é um transtorno de personalidade ou patologia. O masoquista começa no período do desfraude, quando a criança está sendo ensinada a usar o banheiro. A criança está pronta para ter o controle dos esfíncteres quando ela consegue subir escadas sem ajuda ou dar um pulinho erguendo os 2 pés ao mesmo tempo. Frequentemente, os pais iniciam o processo de desfraude muito antes disso, e quando a criança não consegue segurar o cocô e acaba sujando a roupinha, a forma como os pais agem nesse momento pode fazê-la se sentir humilhada. Quando isso acontece, ela se força a aprender na marra a segurar o cocô. Como ainda não tem o controle dos esfíncteres, vai segurar com a própria musculatura do bumbum, contraindo as nádegas. Ela prende a respiração e levanta os ombros, encolhendo o pescoço. Como mecanismo de defesa, ela se torna bastante detalhista, calcula cada passo, demora para agir e faz tudo muito bem planejado, com medo de ser humilhada novamente. O corpo fica mais quadrado, duro e pesado. O bumbum dá a sensação de ser um rabo preso e ela fica muito forte, não só de força física, mas também de suportar muita carga emocional. E enfim, vamos para o quinto traço, o rígido. Ele surge no momento em que a criança começa a descobrir a sexualidade. Ela percebe que tocar nos órgãos genitais agora tem uma sensação bem diferente, que já não é mais como tocar em qualquer outra parte do corpo. Como a sexualidade não tem espaço na vida da criança, ela entende que isso não serve para nada, que é lixo. Até mesmo porque quando eventualmente um adulto pega essa criança se tocando, ela é punida. Obviamente que essa criança não tem ideia do que é sexualidade. Se nessa fase o papai trata a filha como a mulher mais importante da sua vida e a mamãe trata o filho como o homenzinho da sua vida, ambos percebem que, apesar de se sentirem tão importantes, não é com eles que os pais dormem à noite. Isso gera uma confusão muito grande na cabecinha da criança, que faz ela se sentir excluída e por vezes traída. Inconscientemente ela faz um corte no corpinho, na região do diafragma, que forma a cinturinha. Esse corte ou divisão representa o seguinte: só posso entregar o meu amor para o meu pai ou para a minha mãe, e a minha sexualidade não tem lugar aqui. Esse traço sempre é formado pela relação da menina com o pai e do menino com a mãe. Começa então uma competição inconsciente entre a menina e a mãe, ou o menino e o pai, como se fosse uma disputa pelo amor do genitor do sexo oposto. Aqui surgem muitas dúvidas sobre esse papai e essa mamãe, porque frequentemente pessoas que não foram criadas pelos pais biológicos ou nem sequer os conheceram, desenvolvem também o traço de caráter rígido. Sempre que falamos de pai e mãe, estamos nos referindo àquelas pessoas que exerceram esse papel na vida da criança, que pode ter sido avós, tios, irmãos mais velhos ou até mesmo um professor que a criança elegeu como referência paterna ou materna. Pode ser ainda que quando um dos genitores foi ausente, a criança criou uma imagem idealizada de como ele seria. Por exemplo, a menina que cresce sem o pai pode ficar imaginando que ele é um super-herói, carinhoso, cuidadoso, e é para ele que ela vai se moldar. O mesmo acontece com o menino. O mecanismo de defesa dessa fase faz a pessoa se tornar extremamente competitiva, muito ativa, ter um corpo bem desenhado, bonito, cheio de curvas e querer sempre ser o perfeito, o melhor.
Você precisa saber que pelo fato de todos nós termos uma combinação dos 5 traços, você poderá se identificar um pouquinho com cada um e que o corpo também mostra essa mistura. O que é importante agora é você perceber qual ou quais deles mais aparecem em você, no seu comportamento e no seu corpo. Viu só como não é tão difícil e complicado fazer uma leitura corporal? Com um pouco de treino, você já será capaz de identificar os seus traços de caráter predominantes e também os traços das pessoas ao seu redor. E isso vai te permitir entender como elas pensam, agem e sentem. E eu tenho certeza de que só essa aula que você assistiu até aqui já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas saiba que isso é apenas a ponta de um grande iceberg, porque existem ainda muitas outras informações e dinâmicas que você precisa dominar para alcançar essa transformação e melhorar de uma vez por todas os seus relacionamentos, a sua vida pessoal e profissional. Na próxima aula, nós vamos aprofundar ainda mais sobre os traços de caráter e dinâmicas do indivíduo e, além disso, eu vou te passar um exercício para praticar. E antes da aula de hoje terminar, eu gostaria de fazer 2 pedidos para você. Primeiro pedido, eu criei uma comunidade exclusiva da Semana Bia Líder no Facebook, onde você vai ter a chance de interagir comigo e com os outros participantes do evento. É muito importante que você faça parte desse grupo para não perder nenhum conteúdo. Então, se você ainda não entrou nesse grupo, é só clicar no botão aqui embaixo desse vídeo. Segundo pedido, eu quero que você, utilizando o conhecimento da aula de hoje, identifique o seu traço ou traços de caráter predominantes e escreva lá na nossa comunidade do Facebook. Essa é uma forma de praticar e, ao mesmo tempo, começar a entender a si mesmo. Eu também quero que você vá lá na comunidade e me diga o que você aprendeu nessa aula ou deixe uma pergunta, porque eu mesma vou ler e tentar responder o máximo de perguntas possível. Além disso, o seu depoimento ou a sua pergunta podem aparecer em uma das próximas aulas. Imagina que legal! Agora que eu já fiz os pedidos, vamos aos recados. Recado número 1, muito importante. Nessa quinta-feira, às 20 horas, eu vou estar ao vivo no meu canal do YouTube para tirar todas as suas dúvidas sobre a primeira aula da Semana Bia Líder. Recado número 2, mais importante ainda, a nossa segunda aula da Semana Bia Líder vai ao ar nessa sexta-feira, às 8 horas da manhã. Então aproveita e anota aí no seu celular ou na sua agenda, porque é fundamental que você não perca nenhuma dessas aulas. Fiquem ligados no e-mail e não deixem de entrar no canal do Telegram clicando no botão aqui embaixo, pois por lá vocês sempre vão receber o link de acesso às aulas, ok? Um grande beijo e até a próxima aula!